Olá, pessoal, boa noite. Dando a nossa continuidade à aula de introdução à enfermagem, hoje a gente vai falar um pouquinho de bioética. A bioética é um ramo da ética aplicada que reúne um conjunto de conceitos, princípios e teorias, né? Com a função de dar legitimidade a ações humanas que pode ter efeitos sobre fenômenos vitais e a vida em geral. A bioética surge no século XX, né, com uma proposta de integração do ser humano à natureza. A crescente complexibilidade de intervenções científicas, especialmente na área da saúde, provocou uma reflexão sobre as questões. A bioética, que antes era uma resposta a problemas, amplia a abrangência e reflete a proatividade sobre as novas situações, utilizando um amplo referencial teórico para dar suporte às suas discussões. Em 1978, foi publicado o Relatório de Belmonte, que propõe os princípios éticos fundamentais para a pesquisa que envolva seres humanos. Buscou-se, com isso, o respeito pela autonomia das pessoas, beneficência e a justiça. São os princípios bioéticas, né, que devem premiar todas as relações entre os seres humanos e pesquisadores. Há um princípio de autonomia objetiva, a exigência sempre do consentimento, informando o da beneficência visa avaliação de riscos e benefícios e que são expostos os sujeitos das pesquisas. E os das justiças promulga uma distribuição equitativa dos sujeitos e recursos experimentados. Em 1978, após muita atrocidade cometida em pesquisa com negros, idosos e doentes mentais, pela voz de Comissão Norte-Americana para a Proteção dos Sujeitos Humanos na Pesquisas Biomédica e Comportamental, foram divulgados os seguintes princípios: o da autonomia da pessoa, conexa com sua dignidade, e o da beneficência, que seria maximizar o bem, o outro supõe minimizar o mal, e da justiça, que melhor convém a ser chamado de princípio de equidade. A princípio da defesa da vida física, para que está escutando isso pela primeira vez, pode parecer paradoxal, como foi que, partindo da questão da essência e da unitotalidade, da transcendência da pessoa, agora se fala da vida física. Não há paradoxo que entendemos que a vida física é coessencial para a manifestação dos valores. Por exemplo, se você está com dor de barriga, meu amigo, todo o teu dia fica em função da dor de barriga. Não adianta tentar, não vai ter filme para assistir, não vai ter namorado ou namorada bonita, pois todo o teu dia vai ser condicionado pela dor de barriga. Então, a defesa da vida física é fundamental e aparece então como a primeira referência, porque ela é coessencial em manifestações desses valores ou de plena manifestação desses valores, sendo então a vida o direito primeiro e o valor primeiro da pessoa. Porém, é bom estar atento ao fato de que ser primeiro não significa que esse o torna em princípio absoluto. O princípio da liberdade e da responsabilidade. Implica-se o princípio da responsabilidade do profissional de tratar o enfermo como um fim e jamais como um meio. Implica também na responsabilidade do médico de não aderir a um pedido do paciente, considerando pela consciência moral como inaceitável, pois não se tem o direito de dispor da própria integridade física, recusando, por exemplo, cuidados indispensáveis à sobrevivência, quando está em jogo a sobrevivência do ser. Isto porque o direito da defesa da vida vem ontologicamente antes do direito da liberdade. Portanto, eu não posso prescindir da minha vida como um bem, só meu, que eu faço e uso do jeito que eu melhor achar. A minha liberdade em decidir sobre os aspectos que dizem a respeito à minha vida física tem implicações. Tem implicação que me transcendem. Portanto, eu tenho responsabilidades com o indivíduo sobre minhas decisões,
pois tais decisões têm natureza transcendental. Este é o princípio, trata da decisão sobre a terapêutica que vai ser proposta, a terapêutica que se vai implantar no paciente. Segundo esse princípio, é lícito intervir sobre a vida física da pessoa, por exemplo, fazendo cortes e mutilações cirúrgicas. Vejam que coisa curiosa. Fala-se do respeito à vida física, mas existem terapeutas que propõem a mutilização cirúrgica. Nossos centros cirúrgicos, os profissionais estão diretamente fazendo mutilações em favor do quê? Da preservação da vida física? Então, se o princípio da defesa da vida física aparece em primeiro lugar, ele é relativo frente às questões que envolvem a própria sobrevida. A esse princípio se liga a norma de proporcionalidade das terapias para avaliar o equilíbrio entre riscos e benefícios. A princípio, a sociabilidade e a subsidiariedade dos princípios que não podem ser separados. Sociabilidade é quando eu reconheço que participo de uma sociedade, que eu compartilho a minha vida com outros e, portanto, eu tenho papéis relativamente aos outros também. E o desdobramento disto é o princípio da subsidiariedade, onde as necessidades forem maiores e onde os grupos sociais já estiverem estruturados no sentido de responder a essas necessidades. Cabe à estrutura social, à estrutura estatal, apoiar essas iniciativas. Se existe, por exemplo, uma ONG que está desenvolvendo um projeto que coincide com interesses sociais, com a sociabilidade, é que presta um serviço que coincide com objetivos da sociedade como um todo. Nas instituições estatais, devem apoiar e não inibir ou substituir esta entidade. A enfermagem, reconhecida por seu respeito, conselho profissional, é uma profissão que possui um corpo de conhecimentos próprios, voltado para o atendimento do ser humano nas áreas de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, composta pelo enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem. A enfermagem realiza o seu trabalho em um contexto mais amplo e coletivo da saúde, em parceria com outras categorias profissionais, representadas por uma área como a medicina, serviço social, a fisioterapia, odontologia, farmácia, nutrição, entre outros. O atendimento integral à saúde pressupõe uma ação conjunta dessas diferentes categorias, pois, apesar de saber específico de cada um, existe uma relação de interdependência e complementaridade. Nos últimos anos, a crença na qualidade de vida tem influenciado, por um lado, o comportamento das pessoas, levando ao maior envolvimento e responsabilidade de suas decisões ou escolha, e, por outro, gerado reflexões em esferas organizadas da sociedade, como no setor de saúde, cuja tônica da promoção de saúde tem direcionado mudanças de modelo assistencial vigente no país. Então, aqui a gente tem um programa de saúde da família, que ele se chama o PSF. No campo do trabalho, essas repercussões evidenciam-se através das constantes e busca de iniciativa pública e privada no sentido de melhor atender à expectativa da população, criando ou transformando os serviços existentes. No tocante à enfermagem, novas frentes de atuação são criadas à medida que essas transformações vão ocorrendo com sua inserção no PSF, do Ministério da Saúde, em programas e serviços de atendimento domiciliar, em processo de expansão cada vez maior em nosso meio, e em programas de atenção a idoso e outros grupos específicos. A ABEM, ela fala que quando as ações e tarefas afins efetivamente desenvolvidas nos serviços de saúde pela categoria de enfermagem no país, estudos realizados pela ABEM e pelo INSS agrupam 5 classes, com as seguintes características: ações de natureza propedêutica, a terapêutica,
complementares do ato médico e de outros profissionais. As ações propedêuticas complementares referem-se a apoio de diagnóstico e acompanhamento do agravo à saúde, incluindo procedimentos como observação do estado do paciente, mensuração de altura e peso, coleta de amostras para exames de laboratório e controle de sinais vitais e de líquidos. As ações terapêuticas complementares asseguram o tratamento prescrito, como, por exemplo, a administração de medicamento e dietas enterais, aplicação de calor e frio, instalação de catéter de oxigênio, sonda vesical ou sonda gástrica. As ações da natureza terapêutica ou propedêutica da enfermagem são aquelas cujo foco centra-se na organização de totalidade da atenção de enfermagem prestada à clientela. Por exemplo, ações de conforto e segurança, atividades educativas e de orientação. Ações da natureza complementar de controle de risco são aquelas desenvolvidas em um conjunto com o profissional da saúde, objetivando reduzir os riscos de agravos ou complicações de saúde. Incluem as atividades relacionadas à vigilância epidemiológica e as de controle de infecção hospitalar e de doenças crônicos degenerativas, ação de natureza administrativa. Nesta categoria incluem-se as ações de planejamento, gestão, controle, supervisão e avaliação da assistência de enfermagem. Ações de natureza pedagógica relacionam-se à formação e às atividades de desenvolvimento para a equipe de enfermagem. O hospital, a assistência de enfermagem e a prevenção da infecção. O termo hospital origina-se do latim hospitium, que quer dizer local onde se hospedam as pessoas, né? Em referência a estabelecimentos fundada pelo clero a partir do século IV, cuja finalidade era prover cuidados a doentes e oferecer abrigo a viajantes e peregrinos. Segundo o Ministério da Saúde, hospital é definido como um estabelecimento de saúde destinado a prestar assistência sanitária em regime de internação a uma determinada clientela, ou de não internação no caso de ambulatório e outros serviços. Para se avaliar a necessidade de serviços e leitos hospitalares numa determinada região, faz-se necessário considerar fatores como estrutura, nível de organização de saúde existente, número de habitantes e frequência de distribuição de doentes, além de outros eventos relacionados à saúde. Por exemplo, é possível que numa região com grande população de jovens haja carência de leitos de maternidade, onde ocorre maior número de nascimentos. Em outra, onde haja maior incidência de doenças crônicos degenerativas, a necessidade talvez seja de expandir leitos de clínica médica. De acordo com a especialidade existente, o hospital pode ser classificado como hospital geral, destinado a prestar assistência a 4 especialidades médicas básicas, que é a obstetrícia, pediatria, clínica geral e clínica cirúrgica, especializado e destinado a prestar assistência em uma especialidade, como, por exemplo, maternidade, ortopedia e entre outras. Outro critério utilizado para a classificação dos hospitais é o número de leitos ou capacidade instalada. Quando ele é de pequeno porte, aqueles com até 50 leitos. Médio porte, 51 a 150, porte grande, 151 a 500. Porte especial acima de 500 leitos. A estrutura, ela tem que ser vertical, horizontal, monobloco e polibloco. A estrutura econômica, filantrópico, sem fins lucrativos, atende à comunidade de acordo com a prerrogativa da lei. Privado, com fins lucrativos, público, dirigido ao governo, municipal, estadual ou federal. O sistema de saúde vigente no Brasil agrega todos os serviços públicos da esfera federal, estadual e municipal. Os serviços privados credenciados por contrato ou convênio na área hospitalar é de 80% do estabelecimento que prestam serviço do SUS. São privados e recebem reembolso pelas ações realizadas, ao contrário da atenção ambulatorial, onde 75% da assistência provém de hospital público, conforme as diretrizes do Sistema Único de Saúde, o SUS. Os serviços de saúde
em uma dada região geográfica, desde as unidades básicas até o hospital de maior complexibilidade, devem estar integrados, constituindo um sistema hierarquizado e organizado de acordo com os níveis em atendimento. Atenção à saúde. Um sistema assim constituído disponibiliza o atendimento integral à população mediante ações, promoção, prevenção e recuperação e reabilitação da saúde. As unidades básicas de saúde devem funcionar como porta de entrada para o sistema reservado no atendimento hospitalar, para os casos mais complexos, que de fato necessitam de tratamento em regime de internação. De maneira geral, o hospital secundário oferece alto grau de resolubilidade para grande parte dos casos, sendo poucos os que acabam necessitando de encaminhamento para um hospital terciário. Na reorganização do sistema de saúde proposto pelo SUS, o hospital deixa de ser a porta de entrada do atendimento para se constituir em uma unidade de referência dos ambulatórios e unidade básica de saúde. Para o paciente, receba todos os cuidados de que necessita durante a sua internação hospitalar, faz-se necessário que tenha à sua disposição uma equipe de profissionais competentes, diversos serviços integrados, corpo clínico, equipe de enfermagem, serviço de nutrição e dieta, serviço social, entre outros, caracterizando uma extensa divisão técnica de trabalho. Para alcançar os objetivos da instituição, o trabalho das equipes de todas as áreas necessita estar em sintonia. Haja visto que uma das características do processo da produção hospitalar é a interdependência. Essa unidade é o espaço físico hospitalar onde o paciente permanece a maior parte do tempo durante o seu período de internação, basicamente composta por cama, mesa e cabeceira, cadeira, mesa de refeição e escadinha. O paciente acamado deve ter sempre à disposição uma companhia para chamar o profissional de enfermagem, caso necessite. A unidade do paciente, seja um ambiente individualizado ou espaço coletivo, deve proporcionar uma completa segurança e bem-estar. Nesse sentido, lembramos que o estado de conservação do teto, piso e parede, instalação elétrica, hidráulica, disposição do mobiliário, espaço para a movimentação do paciente e da equipe e dos equipamentos são aspectos importantes a serem considerados. Outra questão é a influência do ambiente e dos fatores estéticos sobre o estado emocional e do humor das pessoas. Decoração atraente, cores de parede e tetos agradáveis, iluminação adequada, ambiente arejado, calmo e silencioso. Proporcionam maior aconchego às pessoas, especialmente quando doentes, além das questões estéticas que ocasionam no paciente, familiares e profissionais uma sensação mais agradável. A prática da assistência humanizada pressupõe a preservação do direito do paciente em uma maior aproximação no campo das relações humanas. Pressupõe ainda tratar das atividades, por exemplo, ampliação do horário de visita, facilitação do meio de comunicação com o exterior, conservação de objetos pessoais e possibilidade de recebimento de cartas. Isto permite que a pessoa, ao ser internada, possa considerar a unidade que lhe foi destinada como seu espaço, um local privativo e sob seu controle, onde lhe é possível expressar sentimento, valores, dispondo de objetos relacionados ao seu mundo que lhe despertam recordações como fotografia, objetos religiosos, entre outras coisas. A enfermagem deve zelar pela unidade do paciente, contudo, desrespeitar a privacidade que lhe cabe por direito. Denomina-se artigo hospitalar os materiais empregados como objeto prevenindo danos da saúde, né? Ou restabelecer necessário aos cuidados dispensados. Ele tem grande variedade e a mais diversa finalidade, podendo ser descartável ou permanente, ou estéril ou não. A equipe de enfermagem tem um importante papel na manutenção dos artigos hospitalares da sua unidade de trabalho, sejam em ambulatório, unidade básica ou outros setores. Para sua previsão e provisão, devem levar em consideração a necessidade de consumo, as condições de armazenamento, a validade dos produtos e o prazo de esterilização. Os artigos permanentes devem ter o seu uso assegurado pela limpeza, desinfecção e descontaminação e ainda esterilização. Vamos lá. Diariamente,
Todos construíram de maneira individual e coletiva a história do grupo social a que pertencemos. Em nosso meio, contribuímos ativamente para as transformações, para a consolidação de aspectos sociais, culturais e psicológicos. O estudo da história é importante para descobrirmos e entendermos os caminhos trilhados por nossos pais e antepassados, responsáveis pela atual realidade. Da mesma forma, o futuro será uma consequência ou reflexo da situação presente, para compreender melhor os caminhos que, na sociedade brasileira, levam à construção da categoria profissional, auxiliar de enfermagem. Precisamos conhecer um pouco sobre o curso dos acontecimentos históricos. Esse texto é um convite para uma viagem no tempo e na história. A história pode nos situar no tempo e espaço, estabelecendo elos de comunicação entre a sociedade e outras, que, embora situadas num tempo passado, continuam vivas e influenciando nossa maneira de agir e pensar. Seu estudo permite reconhecer em que medida está próxima ou não do modo de compreender o significado dos fatos presentes e estimularmos a fazer a nossa parte na construção dessa incabável história. Nossa viagem nos permitirá situar algumas mudanças importantes que ocorreram ao longo do tempo, relacionadas à atividade de cuidar de pessoas com algum tipo de enfermidade, seja em instituição hospitalar, seja no domicílio da mesma. O cuidar de pessoas enfermas tem sido essência da profissão de enfermagem. Mas as formas com que esse cuidado foi exercido através dos séculos têm estreita relação com a história da civilização. Cada povo, seja no Egito, China, Índia, Grécia ou Roma, desenvolveu a sua arte de tratar os doentes, com base em seus conhecimentos, suas crenças e costumes locais. Já a unidade do paciente sempre será a área destinada ao restabelecimento do paciente, podendo esta ser individual ou coletiva. O prontuário, conjunto de documentos padronizados, ordenados e concisos, destinado ao registro de todas as informações referente ao cuidado prestado ao paciente.